Se você já escutou alguém falando que meditação é esvaziar a mente, então melhor você acompanhar o que eu vou explicar aqui nesse vídeo para entender o que é isso, o que significa isso e se realmente as coisas são assim na meditação. Primeiro a gente precisa entender o que é a meditação de fato. Tem vídeo no meu canal em que eu falo especificamente disso, a definição da meditação, o que é a meditação, mas vale a pena trazer um resuminho do que eu já tratei em outros vídeos. Primeiro vamos lembrar do seguinte, meditação é uma prática que tem como objetivo silenciar a mente. Isso a gente encontra nas escrituras indianas, né, que são as escrituras que inauguram a meditação, né? O berço da meditação é a Índia. Então, com frequência, vocês vão me ver tomando essa referência, pegando essas referências indianas para explicar a meditação. Tudo que foi desenvolvido, criado e dito a respeito da meditação depois dos indianos é uma consequência desses ensinamentos originais. Né? Você pega, por exemplo, os ensinamentos dos budistas, por exemplo, a respeito da meditação. Todos esses conhecimentos eles vieram da Índia, dos Vedas, enfim, dos primeiros yogis. Isso está bastante claro nos primeiros textos indianos. A meditação é um processo, é uma prática de aquietamento da mente. A partir disso, a gente começa a se perguntar, bom, para que serve isso? Qual é a finalidade disso? E a gente vai encontrar respostas as mais variadas. Algumas delas vão se referir à consequência da prática da meditação e outras vão se referir aos objetivos da prática da meditação. E com frequência essas coisas estão misturadas, o que é consequência e o que é objetivo. Pela própria natureza das pessoas, né, do modo como a gente costuma pensar, a gente tende de fato a misturar essas duas coisas, consequência e efeitos, né, e objetivos. Mas se a gente olha com atenção, a gente consegue perceber que são coisas diferentes. Então, uma coisa é você obter, por exemplo, conforto emocional. Então, muito já se disse, né, que, por exemplo, um dos efeitos da meditação é você, por exemplo, melhorar muito problemas relacionados à ansiedade, às vezes ao ponto de curá-los. Mas isso não é o objetivo, muito menos o objetivo original da meditação. Então, a cura da ansiedade, por exemplo, é um dos efeitos da meditação, mas não é o objetivo. Poderíamos entender isso como um efeito colateral da prática bem realizada. Então, se você vai melhorando a sua condição emocional durante a prática da meditação, ao longo do período que você medita, é um sinal de que você está seguindo na direção correta. Mas se o objetivo não é o conforto emocional, se o objetivo não é melhorar a condição emocional, então qual é o objetivo? O objetivo ele também está expresso nas escrituras indianas, nos textos dos primeiros meditadores. E esse objetivo ele tem relação com autoconhecimento. Então você medita para se autoconhecer, para você aprofundar o autoconhecimento, para você saber quem você é. E também, uma vez que você estabeleça um bom conhecimento a respeito de si mesmo, você consegue também estabelecer uma relação mais próxima com Deus. Eu sei que essa palavra ela pode incomodar algumas pessoas, né? Pessoas que não têm ligação principalmente com as religiões abraâmicas, né? Então, se você não é cristão, se você não é, enfim, se você não participa das religiões, das principais religiões do mundo, muitas pessoas escutam a palavra Deus e ficam um pouco incomodadas, né? Enfim, mas se a gente for resumir tudo que eu puder dizer aqui a respeito dos objetivos da meditação, vai ser isso. A gente medita para se tornar mais próximo de Deus, por meio do autoconhecimento também. Então, uma vez que você se conheça, você consegue de fato estabelecer uma relação melhor e mais profunda com Deus. Se quiser chamar de Tao, se quiser chamar de se quiser chamar de Allah,
se quiser chamar de Hashem, se quiser chamar de Tupã, se quiser chamar de... Enfim, tem vários nomes diferentes que podem ser utilizados, mas todos eles significam a mesma coisa, e eu acho que é muito mais fácil usar a palavra Deus. Isso é o que a meditação é. Ou seja, é uma prática que tem finalidades específicas. Conhecer a si próprio e conhecer Deus, se aproximar de Deus. É basicamente isso. Uma vez entendido o que é meditação, a gente pode passar para a parte principal desse vídeo, que é entender até que ponto meditação é esvaziar a mente. Se a gente lembrar do que eu falei no começo, né, que a meditação ela é um processo de silenciamento da mente, um processo de aquietamento da mente, a gente percebe que não é um esvaziamento, mas sim uma desaceleração, uma redução do movimento. Porque a natureza da mente não é encher ou esvaziar, mas sim movimentar com diferentes níveis de intensidade e de velocidade. É mais ou menos como uma máquina. Máquina, ela não tem cheio e vazio. Ela tem ligado ou desligado. E quando está ligado, pode estar ligado num nível 1, nível 2, nível 3. Tem diferentes velocidades ou intensidades ou, enfim, níveis de potência, né, para funcionamento. A mente ela funciona de uma forma muito parecida com a de uma máquina, nesse sentido. Então, o processo que a gente realiza na meditação é o processo de desaceleração, é o processo de aquietamento. Importante lembrar também como a mente funciona. Isso eu explico com muito mais profundidade lá no meu curso. O link está na descrição para vocês. Mas eu posso também trazer alguns tópicos importantes aqui para essa explicação. A mente tem basicamente duas funções. Uma é produzir os pensamentos. E a outra é reverberar os pensamentos. Esses dois processos são justamente os processos que a gente busca desacelerar quando pratica a meditação. Então a gente procura, num primeiro momento, reduzir a reverberação, ou seja, o tanto que a mente vai ecoar os pensamentos que já foram produzidos, e também reduzir a intensidade e a velocidade de produção desses pensamentos. Então, repetindo, num primeiro momento é reduzir a reverberação, a caixa de ressonância, né? A intensidade da ressonância dos pensamentos que já estão circulando na sua cabeça. E num segundo momento, reduzir o volume de produção, a intensidade de produção desses pensamentos. A quietude que a gente busca por meio da meditação não é nada além do que uma redução desses dois movimentos, o movimento de reverberação e o movimento de produção de pensamentos. Então entendam que não se trata de um esvaziamento. A natureza da mente é produzir os pensamentos o tempo todo. A natureza da mente é reverberar os pensamentos o tempo todo. Eu faço até analogia nessa aula desse meu curso. Eu faço uma analogia da mente com um violão. O violão ele tem essas duas funções. Você tem as cordas, quando você dedilha, você produz o som, mas você tem também uma caixa de ressonância que faz com que esse som seja potencializado, se reverbere, ele ressoe e tome conta do ambiente. A mente funciona de uma forma muito parecida. Então a gente visa reduzir a intensidade desses dois fenômenos, né? A produção de pensamentos e a reprodução ou reverberação de pensamentos. Como eu disse, não se trata de esvaziar a mente. Claro que uma vez que você vá reduzindo esses dois movimentos, o de produção de pensamentos e o de reverberação de pensamentos, chega uma hora em que você não tem mais pensamentos. E um parênteses aqui, né? Muitas pessoas falam até que não é possível você parar a mente não vai parar nunca de produzir pensamentos. Em algum momento ela para. Claro que isso depende de muitos anos de prática de meditação,
muitos anos de prática bem conduzida, prática consciente da meditação, e aí você consegue produzir a parada dos pensamentos. Isso também aparece nos textos antigos, né, em que a meditação é explicada, os estágios mais elevados da meditação, eles são associados justamente a uma condição em que a mente finalmente parou de produzir os pensamentos e a reverberação parou muito antes disso. Tá? Então existe uma parada da mente. Isso pode ser entendido como um esvaziamento, talvez. Se forçar um pouquinho os significados das palavras, a gente até pode classificar isso como uma mente vazia. Mas não se trata disso, como eu disse antes. É uma interrupção de movimentos mentais. É uma interrupção da atividade mental, pelo menos do modo como ela costuma acontecer no nosso dia a dia. Então, evitem associar isso como um esvaziamento, porque não se trata de esvaziar a mente. E eu digo isso também porque, dependendo das palavras que a gente escolhe para entender a meditação, a gente também vai seguir numa direção muito específica. A gente vai tentar fazer coisas, às vezes, que não são viáveis, não são sequer possíveis. Então, por exemplo, se você se coloca na prática da meditação com a intenção de reduzir os movimentos mentais, e você entende esse mecanismo todo, isso é muito mais fácil e muito mais produtivo do que realizar a prática da meditação pensando num esvaziamento da mente. Então, percebam, lembrem-se, por exemplo, do que é esvaziar algo e o que é parar algo. E uma vez que vocês tomem consciência desses dois verbos, né, esvaziar e parar, vocês vão perceber que parar algo é muito mais fácil do que esvaziar algo. Ainda mais quando esse algo não é um vaso que está cheio d'água, por exemplo. Não é um balde que está cheio d'água. Não é uma caixa que está cheia de objetos, né, diversos. Ou seja, se você entende a natureza da mente, você já se coloca na prática da meditação com a intenção de produzir o aquietamento, de produzir a desaceleração dos movimentos, e você não vai se colocar naquela tarefa infrutífera de esvaziar a mente. Porque não se trata de você tirar as coisas de dentro da mente e deixar uma mente vazia como se fosse um vaso, né, que tinha água, e você derramou a água e agora você tem o vaso vazio, né, aquela embalagem vazia. Não é isso. Isso é muito parecido com aqueles exemplos que a gente vê, né? Alguns professores citam esse exemplo com frequência, em que, baseado inclusive naquelas historinhas zen, né, que mostram um mestre ensinando o discípulo, e o discípulo pergunta para o mestre: bom, qual é o segredo da meditação? Qual é o segredo da iluminação por meio da meditação? E o mestre fala assim: olha, não pense em macacos. E aí o discípulo se retira, vai praticar e volta no dia seguinte dizendo para o mestre: eu não consigo parar de pensar em macacos. Por quê? Porque você está fazendo aquele esforço de tirar da cabeça, né, entre aspas, tirar da mente algo que já foi colocado ali, já foi instalado ali na mente. Então, se você tenta fazer com a mente algo que pela própria natureza da mente é impossível, como, por exemplo, o esvaziamento, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai sequer conseguir meditar. E a meditação vai se tornar uma tortura, vai se tornar uma coisa dificílima, quase impossível de se realizar, e você vai ficar tentando realizar a meditação com aquela intenção de produzir um esvaziamento e você vai se frustrar. Não vai chegar a lugar nenhum. Só para fechar essa explicação, é importante também notar o seguinte, que tudo isso que eu estou colocando aqui ocorre em nível mental. Esvaziar, desacelerar, ressonância, reverberação, produção de pensamentos, aquietamento,
Tudo isso são palavras que a própria mente utiliza para entender o que é a meditação e para levar você a um nível de paz, a um nível de tranquilidade em relação ao que você vai fazer, para que a sua meditação possa acontecer da melhor forma possível. Então, não se trata de encher você cada vez mais de pensamentos, ou produzir ainda mais pensamentos, mesmo que eles sejam relacionados à meditação. Significa juntar informações a respeito da meditação para que você entenda o que você vai fazer, o que você vai praticar, para que você tenha cada vez melhores condições de, quando você se puser para praticar, você não precise pensar em nada do que eu disse aqui. Para que a sua mente realmente possa abdicar tanto do processo de produção de pensamentos como do processo de reverberação desses pensamentos. Você não vai precisar ficar ruminando pensamentos, digerindo pensamentos. E muito menos vai precisar ficar pensando coisas para realizar sua prática. Uma vez que você entenda esses processos todos, mesmo que seja um processo, um entendimento intelectual, e entendimento intelectual é uma redundância, né? Mesmo que seja um entendimento estritamente realizado com a mente, seja a mente intelectiva, seja a mente intuitiva, não importa. Você vai ter cada vez melhores condições para se colocar na prática sem precisar ficar carregando esses pensamentos, esses raciocínios todos. No momento em que eu falo aqui com você, eu estou aqui, minha mente está funcionando a todo vapor. Eu estou aqui raciocinando em cima daquilo que eu vou explicar para você. Mas eu sei que, uma vez que eu me sente para realizar minha meditação, absolutamente nada disso vai ter importância. E eu posso, então, me sentar, fechar os olhos e deixar que esses pensamentos todos, que eles vão continuar surgindo, isso é natural, eu posso deixar que esses pensamentos todos eles decantem, eles desçam, eles se acalmem, até o ponto em que eles vão começar a se dissolver. Justamente porque eu não coloquei nenhum esforço para retê-los, para ficar segurando esses pensamentos, muito menos para ficar reverberando esses pensamentos, reproduzindo e produzindo cada vez mais novos e novos pensamentos. E aí sim, a meditação acontece.